Qual a melhor forma de estabelecer a relação professor-aluno? Como dar respostas a tantos questionamentos do estudante sobre sua própria existência? É possível que alunos e professores deixem seus problemas fora da sala de aula? Qual o melhor método de aprendizagem? Cognitivo ou afetivo? É possível ensinar os alunos a construírem seus próprios conhecimentos de forma crítica? Tantas questões. Será que Freud explica tudo isso? Vamos entender o assunto a partir do texto Limites e Alcances de uma Aproximação entre Psicanálise e Educação, da Maria Cristina Kupfer, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. O pensador ao lado, Jean-Jacques Rousseau, disse que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Você concorda? A psicanálise não. Para a psicanálise, é como se a nossa essência fosse egoísta e quiséssemos somente atender aos prazeres pessoais. Sigmund Freud afirmou a impossibilidade de criarmos uma educação humanista baseada na psicanálise. Isso porque, segundo ele, nossa condição humana é formada por nossas piores disposições. Ou seja, é próprio do ser humano buscarmos a satisfação de nossos desejos sem nos importarmos com aquilo que está à nossa volta. Em uma linguagem psicanalista, nosso objeto de desejo estaria sempre perdido e nosso fim seria a morte, única certeza da vida. A brevidade da vida e a certeza do fim, associada à falta de algo constantemente, é o que impulsiona o sujeito a viver. Essa suposta educação analítica, que teria como papel prevenir as possíveis doenças psicológicas, neuroses, nas crianças, não teria como existir, porque a condição humana já traria em si essas neuroses.
Por isso, caem por terra as esperanças de uma educação pautada na psicanálise, posto que as neuroses não se evitam, mas são elementos constituidores de nossa humanidade. Por outro lado, pensamos em qual seria o papel da educação e do educador, uma vez que estamos marcados desde o nascimento nesta condição humana que se pauta em nossas manifestações inconscientes. Então, qual seria a função da escola e do educador? Freud responde dizendo: se o homem busca a felicidade, o universo inteiro se opõe a esse programa. Há algo na natureza da sexualidade, em seu interior, que se opõe à sua satisfação plena. Isso significa dizer que a civilização, que inclui educação familiar e escolar, teria a função de proteger o homem de sua natureza perversa e regular as relações do homem entre si. Mas se Freud nunca falou diretamente sobre educação propondo uma relação direta com a psicanálise, temos sobre isso alguns indícios. Ele apontava, em 1899, aquilo que supunha dever ser alvo da educação, que seria o de regular as vontades, organizar através de regras socialmente construídas os desmandos do gozo. Em outras palavras, seria fazer a criança entrar no registro do social, compreender que existem limites aos seus desejos individuais. Do ponto de vista teórico-epistemológico, sabemos que a pedagogia e a psicanálise são disciplinas que se opõem em estrutura. São e foram vãs as tentativas de criar pedagogias psicanalíticas. Também, mesclar o cognitivo com o emocional não se refere ao objeto da psicanálise. Maria Cristina Kupfer escreve que, hoje em dia, é comum que educadores defendam a ideia da existência de uma visão teórica em que é possível dividir uma criança em duas partes, a cognitiva e a afetiva. E como seria cada metade? A professora esclarece que, na parte cognitiva, estaria o estudo teórico do construtivismo, uma filosofia de ensino orientada por Jean Piaget. Já na metade afetiva, estariam a psicologia e, mais recentemente, a psicanálise. Maria Cristina Kupfer explica ainda que, ao lado dessa visão,
Os problemas de aprendizagem seriam as consequências de um desequilíbrio, de uma alteração de uma dessas duas dimensões, ou então na relação entre elas. A psicanálise não trata de emoções nem de desenvolvimento afetivo. Não existem afetos inconscientes, e sim representações inconscientes que se mostram nos sonhos, atos falhos, esquecimentos ou outras manifestações inconscientes. Analisar alguém não é tratar suas emoções, mas cuidar para que se coloque em condições necessárias a que o paciente acesse o conteúdo reprimido. O sofrimento das pessoas são efeitos dessas representações escondidas no inconsciente. As emoções são apenas a ponta do iceberg nos conteúdos inconscientes. Nesse sentido, a professora Maria Cristina Kupfer diz que, diante da tristeza de um aluno pobre que sofre com uma relação tumultuada com seu pai, um psicanalista nada pode fazer. Essa mágoa estará presente nele e não será inconsciente. O que é possível fazer então? Caso o aluno queira, o psicanalista pode incursionar pelos labirintos do seu inconsciente do aluno, por meio de suas produções discursivas, desenhos, falas, seus jogos, para chegarem perto daquilo que seu pai representa para ele ou daquilo que o aprendizado significa para ele. Poderão ir ainda mais longe, em busca do ponto em que esse aluno fez cruzarem a sexualidade e a morte e fez desse ponto o seu lugar de sustentação na vida. Quando estudou as mulheres histéricas, Freud descobriu que elas não careciam de neurotransmissores ou sofriam de problemas de ordem real ou neurológica, mas o que as faziam adoecer eram suas recordações, suas representações, de ordem simbólica e não real. Portanto, o psicanalista não estudava as emoções das mulheres histéricas, mas suas representações. Essas considerações nos levam a crer que o termo emocional, para designar as dificuldades dos alunos, carrega uma tradição teórico-filosófica que entende as emoções como negativas para o sujeito, como um veneno para a alma.
Piaget parte da cognição de como a criança aprende. Já Freud busca os conteúdos inconscientes para construir suas interpretações. A síntese Piaget-Freud não é possível porque não é fácil juntar teorias que partem de pressupostos distintos, vendo a criança por ângulos diferentes. E que seria histeria ou neurose histérica? É uma psiconeurose caracterizada por alterações transitórias da consciência, como períodos de amnésia ou perda de memória, e por várias manifestações. Psicologia e psicanálise, ao contrário do que se imagina, também não têm o mesmo objeto, tampouco partem dos mesmos princípios. Para que a psicologia alcance seu ideal científico de objetividade, seria necessário supor que ela segue uma constância e uma regularidade de fatos. É preciso que haja uma correspondência estável, permanente e conhecida e até mensurável da realidade. Todas as psicologias desejam um ideal de cientificidade e seguem também um ideal de adaptação do sujeito ao meio. A psicologia cria, então, um tipo psicológico ordinário, que precisa estar adequado e adaptado conforme os ideais sociais postos de antemão, o eu ideal. A psicanálise, por outro lado, não pode se alinhar às ciências modernas, porque não se pretende entrar nos padrões científicos de objetividade das ciências psicológicas. A psicanálise é uma interpretação e não uma ciência de observação. Interpretações não têm objetividade. A psicologia seria uma ciência da observação, que versa sobre os fatos da conduta. Já a psicanálise, uma ciência que opera com interpretações, com os sentidos. Em uma palavra, com a linguagem. A formação inconsciente não coincide com o eu do sujeito. Portanto, ele não responde à lógica ou ao tempo da consciência. Maria Cristina Kupfer compara esse sujeito da psicanálise com sujeitos de outros pensadores.
Nas palavras dela, esse sujeito não coincide com o sujeito da filosofia de René Descartes. Tampouco com o sujeito organismo de Jean Piaget. E, de modo algum, com o do comportamentalismo de John Watson. Para a psicanálise, o sujeito do inconsciente se constitui na e pela linguagem, sendo, portanto, feito e efeito da linguagem. Mas, se a educação não combina com a psicanálise, tampouco a psicologia, como pensarmos que esses campos de saber podem se aproximar ou distanciar em alguns momentos? Mas como a psicanálise pode auxiliar na educação? A professora Maria Cristina Kupfer indica ainda que várias pesquisas tentam, de diversas formas, aproximar a psicanálise da educação. Uma delas é pensando em educação como cultura. Essa articulação diz respeito a uma necessidade de compreendermos que um problema específico de uma criança, por exemplo, pode estar relacionado com um discurso social. Ou seja, um problema de aprendizagem pode não ser apenas uma formação imaginária singular do sujeito, mas estar articulada com aquilo que acontece na escola, ou seja, nas relações com os professores e outras crianças e também com a significação que a criança tem da aprendizagem. Por essa perspectiva, todos se tornam implicados na situação problema. O educador, por exemplo, pode tentar conduzir sua ação em outra direção, entendendo que também é responsável pelo seu aluno e por seu ato educativo, e assim procure encontrar alternativas de ação na própria escola e deixe de fazer tantos encaminhamentos aos psicólogos, que colocam a culpa de tudo na própria criança. Diz a psicanálise que é pela educação que um adulto marca seu filho com as marcas do desejo. O ato educativo é todo o ato de um adulto dirigido a uma criança, com o intuito de filiar a criança a uma tradição existencial.
Ou seja, a educação tem a função de mostrar à criança os códigos sociais, ensinando-a que há um coletivo a ser levado em conta e não só suas manifestações individuais. A psicanálise também, ao olhar para a educação, vê outra criança, não mais aquela da modernidade ligada exclusivamente à escola. A criança moderna é aquela que está associada ao escolar que lhe atribui o lugar social, a inserção social que lhe dá significação. O campo social define também o tempo da infância, que é justamente o da escolarização obrigatória. A criança da psicanálise é uma criança que se constitui pela linguagem que o outro lhe impõe. A palavra dos pais educadores tem eficácia simbólica. Isso significa que a linguagem não tem só o poder de nomear algo ou de uma comunicação entre os sujeitos, mas de constituir algo, de criá-lo enquanto nomeia. Freud nos trouxe a noção de infantil. Ele ampliou os limites do que se considera infantil, pois trata da criança no adulto, ou seja, a criança permanece no adulto a ponto de fazê-lo adoecer. Tratando-se de um sujeito ampliado, ultrapassa os limites da criança escolar. Também colocou na criança algo que era prerrogativa adulta, a sexualidade, o que, até então, não era levado em conta. Por fim, a professora Maria Cristina Kupfer indica que todos nós carregamos histórias e emoções dos nossos antepassados. Ou seja, a biografia do sujeito começa com seus avós, e o que passou com eles em sua constituição subjetiva inconsciente marcará também aquele sujeito. Histórias de outras gerações me acompanham, mas e a minha história quem faz? No entanto, é a criança escolar que os pais trazem para o psicanalista, para que ele enquadre a criança na moldura que ela deve conter. Os pais desejam uma normalização, o enquadramento escolar,
o que coincide com a escola que se vê pressionada pela sociedade a cumprir seu mandato social e colocar a criança na moldura. Nesse sentido, a psicanálise acaba por provocar a ampliação da visão moderna de infância, permitindo a entrada de um sujeito infantil do desejo no sujeito infantil escolar. Mas o que seria isso? Significa dizer que a criança escolar, ou seja, a que chamamos de aluno, estaria limitada ou circunscrita aos valores ou expectativas da escola. Com essa ampliação que a psicanálise faz, outros sentidos da infância entrariam na vida desta criança e não só os trazidos pela escola. Por isso que, muitas vezes, o que a escola oferece às crianças não é reconhecido por elas como algo que lhes faça sentido. A psicanálise, por sua vez, amplia as possibilidades de manifestação do infantil, dando a ele chance de expressar seus desejos. Desejo por saber, desejo pelo conhecimento. Portanto, a aproximação entre psicanálise e educação pode ser vista tanto como forma de limitação das vontades, regulação de manifestações inconscientes em busca de um gozo constante como ampliação de seus desejos. Em outras palavras, podemos educar levando em conta o sujeito. Educar a serviço do sujeito seria colocar os objetos no mundo a serviço de uma criança-aluno que, ansiosa por aprender e encontrar respostas, escolherá aquelas que lhe dizem respeito. A psicanálise é responsável pelo resgate do sujeito, por falar ao sujeito e entendê-lo como desejante. E para você, qual seria o papel da escola e do educador? A educação deve ser libertadora ou limitada em sua proposta de promover a construção do conhecimento? Até a próxima!